Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula do Enem para Todos. Meu nome é Bruna, eu vou dar aula de redação hoje para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Todas as outras aulas do Enem para Todos estão disponíveis aqui na playlist, vocês podem assistir. Divulguem para os seus amigos, para as pessoas, né? Porque informação de qualidade e gratuita é sempre muito bom. Bom, então como eu estava falando, meu nome é Bruna Calil Otero, sou professora aqui do ESAG e hoje a gente vai ter uma aula de redação voltado para o Enem, claro, né? Enem para todos. E a ideia dessa aula, gente, são duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer uma revisão básica da estrutura do texto, para todo mundo chegar lá no Enem tranquilo. Vamos falar um pouco também de planejamento do texto. E depois eu vou passar um tema para vocês e a gente vai discutir esse tema, repertórios, como usar os repertórios, né, as informações no seu tema. E os materiais estão todos aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem que vocês têm acesso. Beleza? Então, primeiro a gente vai começar, né, falando assim de qual é esse texto que é o texto exigido no Enem. Esse texto se chama dissertativo argumentativo. É o nome desse gênero textual. O que isso significa? Isso significa que nós temos duas partes importantes nesse texto, que é a dissertativa e a parte argumentativa. O que é dissertar? Dissertar é escrever sobre, explicar, apresentar. E argumentativo, argumentar, é você defender um ponto de vista, é você tentar persuadir, convencer uma pessoa de que a sua opinião é a opinião ideal, a opinião certa, né? Então, qual que é a grande questão do texto dissertativo argumentativo? Você não tem que só dissertar ou só argumentar. Você tem que fazer os dois. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar minha garrafinha, fingir que essa garrafinha é o tema do meu texto. Primeiro, eu vou fazer um texto dissertativo sobre a minha garrafa. Bom, essa garrafa, ou seja, eu preciso explicar a garrafa, eu preciso apresentar a garrafa. Isso é uma garrafa para beber coisas, beber líquidos. Ela é vermelha, ela é térmica, ou seja, conserva a temperatura, seja uma temperatura quente ou fria. Ela tem essa rosca, ou seja, dá para ficar vedado e você pode colocar nos lugares que ela vai ficar vedada, né? Ela não pode ser levada no micro-ondas, que mais? E você só pode lavar a mão. Fiz aqui um texto dissertativo sobre a garrafa. Eu expliquei a garrafa, eu apresentei a garrafa. Agora, eu vou fazer um texto argumentativo sobre essa mesma garrafa. Bom, gente, eu adoro essa garrafa, eu acho essa garrafa assim maravilhosa. Por que eu acho essa garrafa maravilhosa? Primeiro, como ela tem essa vedação, eu posso levar ela em qualquer lugar, na minha bolsa, na minha mochila cheia de livro, porque eu sempre ando com livro, e como ela tem a vedação, não tem o risco de cair e molhar e estragar os meus livros, os meus materiais. Então eu gosto dela por esse motivo e por outro motivo também, que ela é térmica. Então, qualquer lugar que eu vá, eu consigo levar a minha bebida gelada ou quente, se for uma água gelada, se for um chazinho ou um cafezinho quente, e ela mantém a temperatura. Por isso eu gosto tanto dessa garrafa. Amém, garrafa, vou beber um gole da minha água gelada para comemorar. Então, olha só, gente. Brincadeiras à parte, isso aqui é um exemplo muito simples de como funciona um texto dissertativo e como funciona um texto argumentativo, né? Na primeira, eu só expliquei a garrafa, dei características da garrafa, e no segundo, eu falei que eu gosto da garrafa, ou seja, eu tenho uma opinião sobre essa garrafa, e eu dei motivos que justificam a minha opinião, né? Por que eu gosto dessa garrafa? E aí eu dei dois motivos, que esses foram os meus argumentos. Eu dei dois argumentos pelos quais eu gosto e eu adoro e eu uso e eu recomendo essa garrafa. O que é o texto do Enem? O texto do Enem é um texto que você precisa, ao mesmo tempo, dissertar
e argumentar. Ou seja, vai ter um assunto, vai ter um tema, e a partir desse tema você precisa explicar e argumentar ao mesmo tempo. Você precisa ter uma opinião sobre esse tema e enquanto você defende a sua opinião, você precisa ir explicando tudo para que fique o mais claro possível para o seu leitor, ok? Então, basicamente, esse é o texto, né, dissertativo argumentativo, e ele tem algumas outras coisas de características importantes que são, primeira coisa, ele é escrito em terceira pessoa, né, ou seja, não existe eu. A primeira pessoa, né, que sou eu, quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu, claro, né, eu, nós. Aqui nesse texto não existe eu. Então, a gente sempre vai escrever em terceira pessoa. Não vamos colocar eu acho, eu penso, ou nós brasileiros enfrentamos problemas, nós brasileiros pensamos, nós brasileiros queremos. Não. Não existe eu, não existe nós. É tudo na terceira pessoa, porque esse é um texto objetivo, né? Textos objetivos são o contrário de textos subjetivos. Textos subjetivos têm foco no sujeito, no eu, nas nossas emoções interiores. Textos objetivos têm foco no objeto, no assunto, que é o tema da redação. Então, essas são as principais características desse texto que vocês precisam saber. Como é a estrutura desse texto? Né? Que é uma coisa também importante para a gente revisar nesse momento final. Né? É a estrutura tradicional: introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem algumas coisas e algumas características específicas que nós vamos ver agora. Né? Como é a introdução desse texto? A introdução, ela tem duas características. Né? A introdução ela é formada por a contextualização do tema, que é o momento em que você vai explicar para o seu leitor, que vai ser o corretor, né? Qual é o tema que você está discutindo, que você estará dissertando nessa redação, e a sua tese. Essas são as duas partes principais da introdução. Como fazer isso? Né? O que é contextualizar o tema? É você deixar claro para o seu leitor qual é o assunto do seu texto. Né? O que vai ser, qual é o tema, qual que o que está acontecendo ali. Né? Então, o que a gente recomenda para fazer uma boa contextualização do tema? Primeira coisa, Bruno, eu tenho dificuldade em começar um texto, não sei começar, acho difícil, né? Isso é uma coisa que eu fico meio travado. Então, qual que é a minha recomendação? Já começa colocando um repertório, colocando uma informação extra. Cita um filme, uma série, um livro, um fato histórico, alguma coisa que você sabe que tenha a ver com aquele tema. E aí você vai fazer o quê? Você vai explicar, você explica essa informação e logo depois você relaciona essa informação com o tema. Na hora que a gente for ver o nosso tema de hoje, eu vou dar exemplos e isso vai ficar mais claro, tá? Mas basicamente isso é a contextualização do tema. Você coloca uma informação extra, coloca um repertório e já puxa uma ponte para relacionar esse repertório com um recorte temático. E aí, isso em 2, 3 linhas você já consegue deixar claro para o seu leitor qual é o tema, tá? Fazendo isso, logo depois o que falta para terminar a introdução? A sua tese. O que é a tese? A tese é o momento em que você vai deixar claro a sua opinião, a sua visão sobre determinado assunto. Então você vai falar que você acha que aquilo é um problema e, de preferência, na própria introdução, você já deixa claro quais são os seus 2 argumentos. Né? Você já coloca lá na introdução, já adianta quais vão ser os seus 2 argumentos. Então, isso aqui é uma introdução boa, uma introdução eficiente, que você já contextualiza o tema, já deixa a sua tese, a sua opinião e os seus 2 argumentos. A argumentação, né? O que é importante fazer na sua argumentação? Né? Primeiro,
você precisa apresentar o seu argumento, fazer um tópico frasal, né? Ou seja, falar, olha, corretor, esse aqui é o meu argumento. Você já faz uma primeira frase, já começa o seu parágrafo dizendo, nesse sentido, um dos problemas a serem debatidos é, e aí coloca o seu primeiro argumento, né? Depois, você vai trazer uma informação extra, trazer um repertório, que a gente vai ver daqui a pouco, o repertório de hoje. Você vai depois relacionar essa informação ao argumento, relacionar info e argumentação, e aí você vai desenvolver, trazendo exemplos, trazendo consequências, né? Daqui a pouco, com o tema, a gente vai fazer exemplos disso e vocês vai ficar mais claro, tá? E por fim, para fechar essa estrutura, a gente tem uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção social, ela precisa de 5 elementos para ser, né, para garantir aí os 200 pontos. Quais são esses 5 elementos? Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Vamos escrever para isso ficar claro para todo mundo. Um agente, uma ação, um meio, uma finalidade e detalhamento. O que é o agente? O agente é quem? Quem é a pessoa, quem é a instituição que vai fazer aquilo? Pode ser um ministério, uma secretaria, uma ONG, um sindicato, uma prefeitura, o governo estadual. É a pessoa, é a instituição que vai fazer. Quem? Quem vai fazer a ação? É o que ela vai fazer? Um projeto, ela vai instaurar uma mudança, ela vai realizar alguma coisa, né? O que ela vai fazer? O meio é como ela vai fazer e a finalidade é para que ela vai fazer. E aqui esses dois é importante lembrar de colocar o conectivo. Por meio de, com a finalidade de, com o objetivo de, a fim de, tudo isso são conectivos importantes para você colocar. E o que é o detalhamento? O detalhamento é, em algum desses aqui, ou a ação, ou o meio, ou o fim, você deixar um pouco mais detalhado o que é que você está pretendendo sugerir, né? Então eu quero sugerir aqui um projeto, vamos imaginar que o tema é questão de infecção sexualmente transmissível. HIV, sífilis. Desculpa. E eu quero detalhar esse projeto, né? Então eu vou colocar assim, portanto, o Ministério da Saúde deve instaurar um projeto de educação sexual em todos os municípios brasileiros, contratando, estudo é o detalhamento, tá, gente? Contratando profissionais da saúde especializados no assunto. Ponto. Agora eu vou pro meio e pro fim. Isso deve ser feito por meio da divulgação nas redes sociais, com a finalidade de aumentar a distribuição de informação sobre proteção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Pronto, proposta nota 200, proposta maravilhosa, proposta perfeita, tá? Então agora que a gente fez aí essa breve revisão, né, da estrutura, que já tem outras aulas aqui também sobre, né, aulas mais profundas sobre a estrutura, a gente vai falar de uma coisa muito importante para ficar aí na cabeça de vocês antes do Enem, que é o planejamento do texto, antes da gente ir para o tema de hoje. Planejamento textual. Né? O que seria esse planejamento? A ordem, é como você vai fazer a sua redação. Né? Você vai chegar lá no dia, o que você vai fazer? Isso, gente, esse planejamento que eu vou passar, ele é assim, é a minha sugestão. Tá? Eu trabalho com redação profissionalmente já tem 7 anos. Durante esses 7 anos, analisando, né, a experiência dos meus alunos, analisando a minha própria experiência também, que eu fiz Enem já muitos anos atrás, eu cheguei a essa sugestão de um planejamento de texto, de qual seria a melhor ordem para fazer as coisas. Então eu vou deixar essa sugestão
para vocês, tá? Ah, Bruna, mas eu já faço de um jeito que já dá certo. Tudo bem, então faz do seu jeito. Mas lembre-se de ter todas essas etapas, tá? Porque isso é muito importante para você ter um texto bem feito, né? Isso daqui é uma coisa importante. Então, primeira coisa, chegou lá no Enem. Primeira coisa que você vai fazer é a redação, tá? Isso é importante porque você não está cansado, você já comeu, você já foi no banheiro, você já bebeu água, você já descansou, e você vai poder fazer ela com tranquilidade. Muito aluno que deixa a redação por último tem que fazer ela correndo, não consegue revisar, não consegue passar limpo e acaba perdendo ponto e acaba fazendo uma coisa terrível. Então, assim, na pior das hipóteses, você consegue chutar as questões fechadas, a redação não. Então, a minha recomendação é que você faça a redação primeiro. Chegou lá no Enem, abriu o caderno, começou a prova. O que você vai fazer? Primeira coisa, né? Você vai analisar o tema. Análise do tema. Você vai ler o tema bem, que é uma coisa que a gente vai fazer. Acabando aqui, a gente já vai analisar o tema de hoje. Ler o tema com atenção, grifar as palavras-chave, entender qual é o recorte, o que esse tema está querendo, pensar. Gaste aí uns 5 minutos analisando mesmo esse tema, tentando entender o que é o recorte, vendo a palavra-chave. Vou dar um exemplo. Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muita gente achou que esse texto era sobre a violência contra a mulher no Brasil. Não era. Era um texto sobre a persistência da violência contra a mulher. Ou seja, é um texto sobre por que a violência contra a mulher ainda acontece. Não é um texto só sobre violência contra a mulher. O que isso significa? Que se tem a palavra persistência, você precisa fazer uma discussão histórica. Você precisa falar de por que a violência ainda acontece. Tá? Então, por isso é importante fazer essa análise do tema. A primeira coisa que você vai fazer, analisou o tema. O que você vai fazer agora? Você vai ler a coletânea, ler os textos motivadores. Né? Porque aí, lendo o texto motivador, você consegue perceber se a sua interpretação do tema foi certa mesmo, se é isso mesmo, se você conseguiu entender. Porque geralmente os textos motivadores, eles dão uma orientação só para você entender que você fez certo. Porque, por exemplo, no Enem 2012, que foi, o tema era imigração para o Brasil no século XXI. E aí muita gente não leu o texto do motivador e achou que era pessoas saindo do Brasil ou pessoas do século XIX, né? Não entendeu que eram pessoas vindo para o Brasil no século XXI, né? Ou seja, hoje em dia. Então, por isso que é importante ler a coletânea só para você ter certeza que você fez aquilo certo. Né? O que você vai fazer agora? Você vai fazer o que eu chamo de toró de ideias. O que é isso? É o famoso brainstorm, só que a gente é brasileiro, então para que falar inglês se a gente tem essa linda palavra que é o toró, é uma tempestade, né? Você vai colocar ali numa parte em branco da prova, o verso, o que tiver, não é na folha de rascunho ainda, tá? Isso é numa parte em branco ali que você tiver. Você vai escrever tudo que vier na sua cabeça, tudo. Um filme que você lembrou, um livro que você lembrou, fato histórico, um filósofo, tudo que vier na cabeça, você vai escrever, tá? Não é hora de se censurar, coloca tudo que vier. Pensou, choveu tudo lá, por isso é o toró, é a tempestade, choveu as ideias, tudo, né? Agora você vai fazer a curadoria, né? Você vai selecionar quais ideias são as melhores para o seu texto. Então, assim, olha, eu lembrei desse livro, desse filme, dessa série, desse fato histórico, desse filósofo. Quais são as coisas que eu vou usar? O que eu recomendo? Que a gente use 3 repertórios, 3 informações. Do tema, e 2, uma para cada argumento, que é para você colocar aqui a sua informação extra e relacionar o seu argumento. Então, 3 informações é o suficiente, não precisa mais do que isso, tá? Uma para introdução e uma para cada argumento. Selecionou as suas ideias, né? Você fez aí a sua curadoria, o que você vai fazer? Organizar a sua estrutura. Aí, agora que você selecionou, você vai falar qual é a ideia que eu vou usar na minha introdução, qual é a ideia que eu vou usar na minha argumentação, no meu primeiro argumento, no meu segundo argumento, qual vai ser o meu primeiro argumento, qual vai ser o meu segundo argumento. Você vai fazer um esquema, como se você fizesse um tópico. Igual eu estou fazendo aqui tópicos,
Você vai colocar, olha, aqui na introdução eu vou usar essa, meu primeiro argumento vai ser esse, meu segundo argumento vai ser esse. É importante essa organização, gente, porque na hora de escrever vai ficar muito mais fácil se você já tem tudo esquematizado, tudo organizado. Até agora a gente não escreveu ainda no rascunho, tá? Isso tudo aqui é antes do rascunho. Por quê? Vai chegar na hora do rascunho, vai ser muito mais fácil de escrever. Então faça essa organização, né? Crie tópicos, né? Coloque ali numa parte em branco que tiver na prova e coloque essa introdução. Vou fazer isso. Meu primeiro argumento vai ser esse, meu segundo vai ser esse, eu vou usar essa e essa informação, minha proposta vai ser isso, isso, isso. Já deixa claro lá tudo que vai ser, já deixa tudo organizado, porque aí sim, na hora de escrever vai ser muito mais fácil. Aí, fez tudo isso, agora, finalmente, você vai escrever o seu rascunho. Agora sim, escreveu o rascunho, faz ali, já vai tudo organizado, escreveu na folha de rascunho. Pronto, acabou, passou a limpo? Não. O que você vai fazer agora? Minha recomendação. Você vai fazer um respiro. O que é o respiro? Deixar o texto de lado um pouco, tá? Você vai fazer outras questões, pega a prova e começa a fazer questão, vai no banheiro, vai beber água, se distancie do texto um pouco. Por que isso é importante? Se você escrever e logo depois revisar e passar limpo, corre muito mais risco de você acabar errando, você deixar passar um erro, porque você acabou de escrever, você não vai conseguir identificar o erro agora, você acabou de escrever. Então dê um tempinho, deixe o texto respirar, dá um distanciamento, vai fazendo as questões da prova, pense em outra coisa, e aí espera aí uns 20 minutos fazendo a questão, 20, 30 minutos. Deixou o texto ali respirar, 20, 30 minutos? Agora sim, você vai passar limpo? Não. O que você vai fazer antes de passar limpo, ainda no rascunho? Revisão. Você vai ler o seu rascunho e vai procurar erro. Você vai procurar erro de ortografia, você vai procurar se está com a concordância certo, se está a crase certo, você vai procurar se você usou conectivo, você vai ver se você não está repetindo a mesma palavra toda hora, vai usar sinônimo, você vai fazer a revisão no próprio rascunho, tá? Revisou, leu, tem certeza que está tudo certinho? Agora sim, pronto, você vai passar aí. Ou seja, com 1h30, 2 horas de prova, sua redação está pronta e passada a limpo. Você já tira esse peso da sua cabeça, pode focar na sua prova, né, fazer o restante das questões com calma, com tranquilidade, tirando esse peso das costas, tá? De novo, essa é a minha recomendação, tá, gente? Tem gente que prefere fazer de outro jeito, eu faço de outro jeito, não é assim que eu faço e tal, mas quem não tem um jeito de fazer, eu recomendo esse, que esse tem dado muito certo com os meus alunos, esse é o jeito que todo mundo, né, tira uma nota boa, e assim, independentemente da forma que você fizer, o que eu acho básico em tudo isso é realmente fazer uma organização prévia antes e fazer a revisão. Isso para mim é inegociável, tá? E esse tempo do respiro antes da revisão, ele é muito importante porque te permite, né, olhar para o seu texto com um certo distanciamento e acabar não correndo esse risco bobo, né, de acabar deixando passar um erro, deixando passar alguma coisa boba, né? Então, assim, tenham esse cuidado, né, com o texto de vocês, tenham essa delicadeza para entender que o texto, ele precisa de um tempo, né? Assim, o ideal seria a gente ficar 2, 3 dias sem olhar o texto, né? Mas assim, no Enem a gente não pode fazer isso. É muito importante que a gente tenha esse cuidado, tá? Então, vamos recapitular. Chegou lá no Enem, abriu, analise o tema, leia o tema com cuidado, grife as palavras-chave, entenda qual é o recorte. Fez isso? Leia a coletânea, veja se você fez uma interpretação correta, confira se você está pensando na linha certa. Conferiu? Agora você vai fazer o seu toró de ideias.
tudo que vier na sua cabeça. Filme, série, livro, fato histórico, filósofo, tudo. Pensou em alguma coisa, escreve. Tá? Porque aí, agora, depois que você pôs tudo que você lembrou, você vai fazer a sua curadoria, você vai fazer a sua seleção. O que eu vou usar? Circula, eu vou usar esse e esse. Qual é a minha sugestão de critério de curadoria? Escolha o que for menos óbvio. Escolha aquilo que você achar que é mais interessante, é mais inovador, que menos pessoas vão pensar, né? Por exemplo, se o tema for sistema carcerário, uma coisa que eu sempre sugiro para os meus alunos é falar das minorias dentro do sistema carcerário. Todo mundo, quando cai sistema carcerário, todo mundo fala de duas coisas: superlotação e violência. Sempre. Todo texto é isso. O que você pode colocar? Faz um parágrafo falando sobre o sistema carcerário feminino, que tem muitos desafios à parte, né? Tem mulheres que são presas grávidas, tem mulheres que dão à luz dentro da cadeia, não têm acesso a absorventes íntimos, a papel higiênico, não recebem visita dos seus companheiros, porque geralmente quem visita é a mulher que visita o homem, né? Se a mulher vai presa, ninguém a visita. Então, isso já é uma abordagem muito diferente da grande maioria esmagadora das pessoas. Então, na hora de selecionar, de fazer a curadoria, tente pensar o que menos pessoas pensariam, o que menos pessoas vão analisar e investe nisso. Selecionou, organize a sua estrutura, faça um tópico, né? Eu vou usar esse filme na minha introdução, eu vou usar esse filósofo no meu primeiro argumento e esse fato histórico no meu segundo argumento. Pronto, é só isso, né? Selecione qual é a informação que você vai usar, né? Faça o rascunho, agora sim você vai fazer o seu rascunho, você já tem tudo organizado, é só você escrever o rascunho, deixa um tempo de respiro, 20 minutinhos, vai fazendo questão, vai no banheiro, bebe água, pense em outra coisa, volta, revise ainda no rascunho, né? Leia de novo, veja se não está passando nenhum erro de ortografia, nenhum erro de concordância, se não está repetindo palavra toda hora, substitui por sinônimo, confere se está usando conectivo, se o seu texto está bem conectado, se o seu texto está fluido, se ele está seguindo, se ele está fazendo sentido, né? E aí, por fim, passe a limpo. Né? Aí sim você não precisa ler de novo, porque você já fez a revisão, só você ir passando ali, preocupe em fazer uma letra bonita, tá, gente? Uma letra legível, que dê para entender, para o corretor, coitado, não ficar lá desesperado, sem entender nada que você está escrito, né? Faça uma letra bonita, tá bom? Então é isso, essa é a minha recomendação, eu acho que isso é garantia de sucesso. Com certeza, fazendo isso, você vai conseguir aí em 1h30, 2 horas, já ter a sua redação pronta, passada a limpo, né, esperando ali, podendo focar com tranquilidade nas suas questões. Ok? Agora nós vamos falar do tema, que o material está aqui na descrição. O tema de hoje. E vamos discutir um pouco, né, esse tema, discutir um pouco, o meu giz até acaba, deixa eu pegar outro giz aqui, escrevendo muito, discutir esse tema e analisar. Qual é o tema? Deixa eu até conferir para não escrever errado. Combate ao preconceito contra deficientes no mercado de trabalho. Combate ao preconceito contra, aí eu vou escrever a abreviação, tá? Que é pessoas com deficiência, PCDs, no mercado de trabalho. Esse é o tema. Vamos então analisar o tema, né? Que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Se chegou no Enem, que tema é esse? O que eu vou fazer? Ler esse tema e analisar. Combate ao preconceito contra PCDs no mercado de trabalho. Quais são as palavras-chave? Fatos, né? Primeiro, combate. O que esse combate significa? Que eu não posso ser a favor
do preconceito contra PCDs no mercado de trabalho. Ou seja, a minha redação, a minha posição, né, precisa ser contra o preconceito. Isso já está no próprio tema. Então eu preciso falar, né, de por que esse preconceito existe. Eu preciso, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas a gente precisa pensar aqui no início nesse combate ao preconceito contra pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ou seja, tudo é a palavra-chave, né? Muita gente fica assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Qual que é a palavra-chave? Gente, a gente precisa lembrar que tudo que está aí no tema é importante a gente levar em consideração na hora de escrever a nossa redação, né? Então, todas as palavras são importantes e a gente precisa entender elas para fazer o recorte direitinho, né? Beleza, o que a gente vai fazer então para analisar esse tema, né? Para fazer uma boa interpretação desse tema? A gente precisa fazer uma leitura, né, e interpretação dele, que é o que nós vamos fazer agora. E nós precisamos problematizar esse tema. Isso é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, tá? Porque se o tema já não vem problematizado, muito aluno fica desesperado. Meu Deus, o tema não... Porque geralmente assim, se o tema já vem problematizado, é tipo assim, desafios do não sei o quê. Aí o aluno já consegue, aí ele tem que falar dos desafios. Agora vem assim, combate ao preconceito, aí o menino fica doido, né? Mas não é difícil. Como que a gente vai problematizar isso? Vamos pensar. Combate ao preconceito contra PCDs no mercado de trabalho. A gente precisa fazer algumas perguntas para esse tema, para a gente conseguir fazer os nossos argumentos. Que perguntas são essas? A gente vai problematizar e fazer essas perguntas. Por que existe preconceito contra PCDs no mercado de trabalho? Quais são os preconceitos que PCDs enfrentam no mercado de trabalho? De que maneira esses preconceitos podem ser combatidos? Essas são perguntas que a gente deve fazer e que vão ajudar a gente a entender quais são os nossos argumentos, né? Então, por quê? Por que o PCD sofre no mercado de trabalho? Porque as empresas não querem contratar, porque as empresas são preconceituosas, porque tem essa cultura na sociedade brasileira de exclusão de pessoas com deficiência. Tudo isso são respostas que podem servir como os seus argumentos, né? E na hora de escrever, é importante a gente lembrar, claro, né, dessas aí que estão grifadas, que são as famosas palavras-chave. Considerando que elas precisam aparecer no texto de vocês. Então, você precisa usar essa palavra, precisa usar a palavra combate, usar a palavra preconceito, pessoas com deficiência, mercado de trabalho, tá? Porque isso é uma coisa importante. Aqui não é um tema só sobre preconceito contra pessoas com deficiência. É um tema específico sobre mercado de trabalho. Então, por exemplo, se você falar que as escolas não têm acessibilidade, está tangenciando o tema. Porque o seu tema precisa ser voltado para o mercado de trabalho. Então, aí você pode falar o quê? Que as empresas não têm acessibilidade, as empresas não têm rampa, as empresas não têm elevador. Isso dificulta a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Aí sim, mas por quê? Você tem que falar nas empresas, né? Ou se você for falar nas escolas, para funcionários da escola, por exemplo, né? Não alunos, porque se for aluno, aí já não é o recorte que está sendo proposto, né? Então, o que a gente pode pensar, né? Deixa eu apagar aqui o outro lado. O que a gente pode pensar de repertório em relação a este tema? O repertório é esse momento aqui que eu falei do planejamento, de ideias que a gente pode ter, de pensamentos que a gente pode ter, de informações, de repertório, de bagagem sociocultural que nós temos, que a gente pode trazer para a nossa redação. O que isso significa? Tudo que você lembrar que tem a ver, alguma informação, um filme, uma série, um livro, seja o que for, né?
qualquer tipo de informação extra. O que seria esse extra? O extra é a informação além, né, a informação além dos textos motivadores. Isso é uma informação extra, tá? Pensando nisso, né, pensando nesse tipo de ideia, eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões, né, de repertório que vocês podem usar neste tempo. Repertório a gente chama de repertório sociocultural, tudo que você sabe, toda a sua bagagem, né, as coisas que você lê, que você estuda, que você aprendeu na escola, ou que você aprendeu na internet, ou que você aprendeu lendo livros, né, tudo isso são o seu repertório. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar em relação a PCD no mercado de trabalho é um repertório que é um repertório geral, que vocês podem usar em praticamente qualquer tema, que é Constituição Federal de 1988. Não sei se vocês sabem a história da Constituição Federal, mas qual é essa história? Em 1964, o Brasil sofreu um golpe civil-militar e começou ali uma ditadura militar que durou 21 anos, né, até 1985. Uma ditadura repressiva, que censurava, que torturava, né, que reprimia, que perseguia, etc. Uma ditadura muito violenta, 21 anos muito difíceis para o nosso país. O que aconteceu depois? Terminou a ditadura, começou-se ali um processo de redemocratização. E por conta disso, criou-se essa necessidade de uma nova Carta Magna, de uma nova Constituição para regulamentar este novo país, essa nova democracia que voltava, né, depois de 21 anos de ditadura, ou seja, sem democracia, sem voto, né, sem participação popular. Então, no fim dos anos 80, né, começou a Assembleia Constituinte. O que foi a Assembleia Constituinte? Muitos movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, movimento dos indígenas, movimento dos PCDs, movimento das pessoas do meio ambiente, né, todos os movimentos sociais se reuniram, foram lá até Brasília para participar da Assembleia Constituinte, que seria essa grande discussão para ver como seria a escrita da nossa Carta Magna, da nossa nova Carta Democrática, né, que seria essa Constituição dos novos tempos. E aí todos esses movimentos, todas essas contribuições resultaram na escrita de um dos documentos mais lindos da história do mundo, que é a nossa Constituição. Não sei se vocês já leram a Constituição de 88, mas assim, você lê e você quer chorar. E você quer falar assim, eu quero morar nesse país, que esse país tem tudo. Porque, gente, na Constituição tem tudo. Tudo. Tudo está garantido lá. Todos são iguais perante a lei, né? Não pode existir recriminação. Todos têm acesso à alimentação, todos têm acesso à comida, todos têm acesso à moradia, todos têm acesso à educação, saúde, foi aqui que começou o SUS, né? Tudo isso está lá garantidíssimo, maravilhoso, incrível, na Constituição de 88. Ou seja, como que a gente pode usar isso na redação? Praticamente qualquer tema, porque tudo está garantido, mas, todavia, contudo, entretanto, não é assim que acontece na vida real, né? Então, para esse tema específico, qual artigo que vocês podem usar? O artigo do todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, se não pode existir nenhum tipo de recriminação, é inconstitucional que PCDs sofram preconceito no mercado de trabalho, que não sejam contratados por serem PCDs, né, ou que sofram algum tipo de bullying ou de violência dentro do mercado. Tudo isso fere a Constituição, fere o princípio de igualdade entre todos dentro da Constituição. Ah, Bruna, eu não quero citar a Constituição, eu quero citar uma coisa mais específica. Então, nesse caso, você pode citar um estatuto da pessoa com deficiência.
que é de 2015, né? Um estatuto bem recente, que ele é um documento já específico, né, para regulamentar esses direitos da pessoa com deficiência. E ele vai falar exatamente sobre essa impossibilidade de existir um preconceito. Ele vai falar dessa lei de cotas, que cada empresa precisa ter uma empresa X, né, com tamanho X, né, por exemplo, uma empresa que tem mais de 100 funcionários, ela precisa contratar uma pessoa com deficiência. Eu não sei exatamente os dados, né, mas existe essa lei já garantida de que as empresas precisam ter esse número mínimo de contratação dependendo do seu tamanho, né? E esse estatuto, então, ele garante isso como um direito. Então, você pode citar tanto a Constituição quanto o estatuto como garantias legais, né, de que essas pessoas têm um direito de igualdade dentro do mercado de trabalho. Ah, Bruna, mas não é assim na realidade, porque está garantido, só que não acontece. Exatamente. Então, qual outro repertório que você pode citar? Uma ideia chamada cidadão de papel, que foi cunhada por um jornalista chamado Gilberto Dimenstein. O que Dimenstein fala? Ok, nossa Constituição é maravilhosa, tá garantido tudo lá, mas acontece na vida real? Não. Ou seja, nós somos cidadãos apenas no papel, nós somos cidadãos apenas na teoria e não na prática, né? É isso a teoria dele, muito simples, né? Ele vai dizer que a nossa ideia de cidadania, os nossos direitos, todas as coisas que que a lei nos garante, ela acontece somente no papel, ela acontece somente na teoria e não na realidade e não na prática. Então isso daqui é meio que um combo. Você pode citar a Constituição e depois citar o Dimenstein no mesmo parágrafo, né, no mesmo argumento, para falar que o preconceito é inconstitucional, ele fere a Constituição. Então vou dar um exemplo aqui, né, de um parágrafo de argumentação usando essa informação. Vamos fingir que é o primeiro parágrafo. Nesse sentido, um dos problemas a serem discutidos é a inconstitucionalidade do preconceito contra PCDs no mercado de trabalho. Ponto. O que eu fiz aqui? Meu tópico frasal. Apresentei o meu argumento, que a gente estava falando agora há pouco. Agora eu vou explicar a informação extra. Segundo a Constituição de 88, todos são iguais perante a lei. Portanto, nenhuma pessoa com deficiência pode sofrer preconceito no mercado de trabalho. Ponto. Contudo, como afirma Gilberto Dimenstein, o brasileiro só tem direitos no papel e não na realidade, já que isso não é cumprido na prática. Ponto. Agora eu vou desenvolver e trazer exemplos e consequências disso. Eu vou colocar assim. Exemplo disso são as inúmeras violências sofridas por PCDs dentro do mercado de trabalho, seja na hora da contratação, seja na hora de já estarem dentro de um emprego, sofrendo bullying ou coerção ou intimidação. Pronto, fiz um parágrafo em que eu coloco primeiro, apresento meu parágrafo, né, explico qual vai ser o tema que eu vou abordar ali, trago a minha informação extra, trouxe a Constituição, trouxe o Gilberto Dimenstein, e aí dou exemplo, desenvolvo, né, falo que a pessoa dentro e fora do mercado de trabalho sofre preconceito, sofre violência, sofre bullying, sofre intimidação, né, explico, desenvolvo um pouco mais. É só um exemplo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem essa estrutura. O que mais que a gente pode usar de repertório? Um outro repertório muito legal, que também serve para muitos temas, é a indústria cultural da galera lá da escola de Frankfurt, que eu vou colocar aqui o Adorno, que é um desses filósofos da escola de Frankfurt. O que diz a indústria, o que é essa teoria da indústria cultural do Adorno e desses outros filósofos da escola de Frankfurt? Eles vão dizer, o próprio nome já diz, tá, gente? Eles vão dizer que a mídia,
ela funciona como uma indústria, ou seja, a gente compra ideias como nós compramos produtos. Então, quando eu estou vendo lá uma novela, eu não estou só vendo uma novela, eu estou comprando a ideia que essa novela está veiculando, eu estou comprando esse estilo de vida, eu estou comprando uma noção de mundo pré-concebida que está sendo retratada ali por aquela narrativa. O que isso significa? Quais são as consequências disso? Se eu vejo nas novelas, nos filmes, nas séries, nas propagandas, se o tempo todo eu só vejo pessoas brancas e pessoas negras, quando aparecem, estão em posições subalternas, estão em posições de ou bandido ou empregada doméstica, isso molda a minha visão de mundo, isso inflama um racismo já existente na sociedade dentro da minha concepção também. Então, a indústria cultural, o que eles querem dizer com isso? Que ela vende ideias, ela vende filosofias e tipos de pensamento a partir do que a gente vê nas telas e na mídia, né? Essa é a teoria. Vocês também podem usar isso, gente, em praticamente qualquer tema, né? É uma informação muito versátil, porque tudo que está errado a mídia corrobora, a gente vê nessas grandes narrativas, né, que sempre são as mesmas pessoas representadas, é sempre o elenco branco, é sempre o casal heterossexual, é sempre a mulher em posição subalterna, né, e isso vai introjetando na nossa cabeça, né. Como que eu posso usar isso aqui para PCD? A gente vê alguma representação de PCD nas novelas, nos filmes, nas séries? Quase nunca. Se a gente vê, essas pessoas são muito subalternas, elas são apresentadas como pessoas incapazes. Quais são as narrativas que a gente recebe na mídia, e na literatura, e na ficção, e nos filmes sobre pessoas com deficiência? Pouquíssimas, né? Agora que está começando a ter, né, algumas séries sobre pessoas autistas, algumas séries sobre pessoas com mobilidade reduzida, né? A gente tem aí alguns exemplos, daqui a pouco eu vou passar também algumas sugestões de stories, mas não é qualquer série que você vê que tem, né? Então, isso aqui é muito versátil, pode ser usado em praticamente qualquer tema, vocês só precisam fazer, né, essa adaptação, né? Então, nesse caso aqui, eu vou falar de deficiente. Então, eu vou falar que não há uma representação, né? Porque quando a gente fala de indústria cultural, tem duas opções principais de discussão. A primeira é uma representação mal feita e a segunda é uma falta de representação. O que seria essa representação mal feita? É o caso que eu falei agora há pouco de representação de negros, né? É uma representação que foca no estereótipo. Então, eu crio um estereótipo sobre aquela pessoa, o homem negro é o bandido e a mulher negra é a empregada doméstica. Ou, por exemplo, representação de idosos. Qual é o estereótipo? A avó é aquela avó que vive em função do neto e o vô é aquele doente. Sempre os idosos são representados como doente, como incapaz, né? Então, representa só o estereótipo. Ou representa só o estereótipo ou não representa, como é o caso daqui. Quando a gente fala, por exemplo, de indígenas também, quase não tem representação na grande mídia de narrativas de populações indígenas, por exemplo. Então, ou vai ser o estereótipo, ou é a falta de representação. E isso é um dos problemas que tem consequências na hora do mercado de trabalho também. Porque se a gente não vê representações de PCDs no mercado de trabalho, o empregador não vai contratar, porque ele não está acostumado a pensar naquilo. Então, isso influencia a nossa visão de mundo. Isso limita, né, o nosso horizonte de visão. Isso reduz a forma com que a gente vê as pessoas. Se a gente tivesse uma boa representação, com certeza empregadores se sentiriam mais estimulados a contratar pessoas com deficiência. É uma coisa que vocês podem citar, tá? Outra coisa que a gente pode citar, que também é muito bom para qualquer tipo de preconceito, né, de vocês usarem, é a teoria do fato social
do Émile Durkheim. O que Durkheim diz? Durkheim fala que dentro dessa sociedade em que estamos, que é uma sociedade pautada na família, né? Qual é a tendência das famílias? De ir passando de geração em geração, ir passando os seus valores, ir passando as suas ideias, ir passando as suas filosofias, como se passa uma herança, né? Então, da mesma forma que de pai para filho fica uma casa, fica também um modo de pensar, fica também uma ideia, um valor, uma maneira de ver o mundo, né? E ele vai dizer que é por isso, né, quando as coisas vão sendo passadas de geração em geração até se tornarem um fato social, que é tão difícil a gente quebrar preconceitos, né? Eu estava falando de racismo agora há pouco. Racismo é um grande exemplo de fato social, né? Porque lá desde que começou a escravidão no Brasil, donos de escravos, que eram as pessoas poderosas da época, foram passando essa ideia para os seus filhos de que pessoas negras são inferiores a pessoas brancas. E isso vai sendo passado de pai para filho, durante tanto tempo, durante tantas gerações, que fica introjetado na nossa sociedade. O Brasil é uma sociedade patriarcal e uma sociedade racista há tantos séculos que isso já virou um fato social. Vai sendo transmitido de geração em geração, né? Agora, da mesma forma, a gente pode falar disso em relação ao preconceito contra PCDs. É que a gente vai passando de geração em geração a ideia de que pessoas com deficiência são incapazes, a ideia de que pessoas com deficiência são preguiçosas, que elas não conseguem trabalhar, que elas não têm a mesma capacidade de uma pessoa sem deficiência. Isso vai sendo passado de geração em geração. Então, vocês podem usar essa ideia do Durkheim para justificar por que esse preconceito persiste tanto, por que esse preconceito é tão difícil de quebrar, porque ele vai sendo passado de geração em geração. Ok? Aí agora a gente vai falar de um outro repertório também filosófico muito bom, que esse também dá para usar em praticamente qualquer tema, que é a violência simbólica do Bourdieu. Alguém aí conhece o Pierre Bourdieu? Ficou feio aqui, né? Mas enfim, pra cá. O que Pierre Bourdieu diz? Pierre Bourdieu é um sociólogo francês e ele escreveu um livro muito bom, por sinal, chamado A Dominação Masculina e a Violência Simbólica. Eu li esse livro durante o meu mestrado, eu não falei isso no começo, né? Mas eu sou formada em letras pela UFMG e defendi o meu mestrado no começo de 2020, um mestrado sobre literatura brasileira, estudando uma autora chamada Hilda Hilst. E estudando a Hilda, eu li várias coisas e aí li um Pierre Bourdieu falando sobre a dominação masculina e a violência simbólica, né? O que o Bourdieu vai dizer? Ele vai falar que a violência, ele vai falar especificamente da violência patriarcal, né, dos homens contra as mulheres. Mas a gente pode falar qualquer violência, a gente pode usar a ideia dele para falar de qualquer violência, né? Por isso que eu trouxe aqui que dá para aplicar nesse caso também. O que ele vai dizer? Dentro de uma sociedade patriarcal, existem vários tipos de violência. A violência física, né, ou seja, bater, estuprar, assassinar, é somente um tipo de violência. Existem outros tipos de violência. E um dos principais tipos de violência, que ele vai dizer, é a violência simbólica. Ou seja, é a violência que ocorre por meio da linguagem, é a violência que ocorre por meio dos símbolos, né? Não é aquela violência que você vai, né, por exemplo, deu para entender essa ideia, né? Então ele está dizendo, violência não é só você chegar e bater numa pessoa. A violência também é verbal, a violência também é imagética, é simbólica, é linguística, né? Então vamos aplicar essa ideia dele aqui no nosso tema, né? Combate ao preconceito contra PCDs no mercado de trabalho. O que a gente pode dizer? Que pessoas com deficiência no mercado de trabalho, elas não sofrem só uma violência, por exemplo, de o chefe vai chegar e vai bater na pessoa na cadeira de rodas. Não é isso.
Não é essa a violência que ela sofre. Qual é a violência que ela sofre, que é uma violência simbólica? Ela chegar na empresa e não ter a rampa. Ela chegar à empresa e não ter o elevador. Como que ela vai para os lugares se não tem elevador? Isso é uma violência simbólica. Né? Ela não está sendo fisicamente violentada, mas os direitos dela e a dignidade dela estão sendo violentados, porque ela não consegue acessar determinados lugares. Ou, por exemplo, está numa reunião e aí o chefe virar e falar que ela é incapaz na frente de todo mundo. Isso é um exemplo de violência simbólica. Então, esse tipo de exemplo, né, eu acho que ele é muito eficaz para a gente entender que a violência é muito mais do que, eu bati na pessoa, a pessoa foi... Não é só isso. Né? Essa violência aqui nesse tema específico, ela é muito mais simbólica do que física. Né? É a violência de não ter acessibilidade, de não ter rampa, de não ter elevador, de não ter aqueles negócios no chão, como é que chama? Ai meu Deus. Esqueci o nome. De não ter aqueles azulejos no chão com indicação dos lugares para pessoas que têm deficiência visual, né? Não ter isso, né? Não ter livros em braille, por exemplo, para pessoas de novo com deficiência visual, não ter legenda nas coisas para pessoas com deficiência auditiva, né? Tudo isso é violência simbólica, porque você está proibindo a pessoa a ter acesso àquelas coisas, né? Então também humilhação, violência psicológica, né? Você xingar a pessoa, você falar que a pessoa é incapaz, tudo isso é violência simbólica. Então dá pra gente usar essa informação aqui, de um jeito ótimo, de um jeito maravilhoso, vai ficar ótimo você usar, porque tem tudo a ver com esse tema, tá? Outra teoria que também tem tudo a ver com esse tema é a teoria do filósofo renascentista chamado Pico della Mirandola. Eu adoro esse nome. É engraçado, né? Pico della Mirandola. O que o senhor Pico, filósofo renascentista, né, lá do século XIII, vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, surpreendentemente progressista isso, né? O cara de 800 anos atrás, porque ele já falava. 700 anos, sei lá, sou de redação, não sei fazer conta matemática. 700, 600 anos atrás. Muitos séculos atrás. Vai dizer, as particularidades de cada um devem ser respeitadas para que se mantenha a dignidade. Ou seja, se uma pessoa é PCD, se ela tem essa particularidade, que é a deficiência dela, isso deve ser respeitado para que ela mantenha a sua dignidade. Ou seja, ele está falando aqui de duas coisas importantíssimas, que é o respeito à alteridade, o respeito à diferença, o respeito às características de cada um e a dignidade, né? Ou seja, ele está falando aqui, gente, de direitos humanos, que inclusive é uma outra coisa que eu não pus aqui, mas que vocês também podem citar, né? Os direitos humanos de 1948, né? Após a Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Lideradas pela Eleanor Roosevelt, que era a primeira-dama dos Estados Unidos no momento, e foi assinado, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, né? 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos também está escrito o quê? Todos os seres humanos têm direito à dignidade, todos os seres humanos têm direito a trabalho, né? Então, esse tipo de violação simbólica que acontece com PCDs no mercado de trabalho é uma violação constitucional, é uma violação dos direitos humanos e é uma violação à dignidade humana, né? Então, tudo isso vocês podem usar. Tem muita coisa legal e interessante, né, que vocês podem aplicar em relação a essas informações. E eu gosto muito do Pico, né, porque justamente ele traz esse pensamento, né, lá do Renascimento,
né, de séculos atrás, já trazendo a importância da alteridade, a importância do respeito à diferença, para que se mantenha a dignidade do ser humano. Então isso é muito legal, é muito importante, né, e acho que a gente tem que ficar atento, né, quanto a isso, e aí vocês podem usar então o Pi, tá? Agora eu vou trazer 2 exemplos aqui de coisas, um exemplo da atualidade e um exemplo de um livro. O primeiro é um livro chamado Feliz Ano Velho. Alguém já leu este livro? Se não me engano, ele é de 1982, do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva é um escritor, ainda está vivo, né? Ainda está com atividade, escrevendo. E esse livro é um livro em que é um livro meio autobiográfico, assim, ele vai falar um pouco da sua própria vida. Porque o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente em que ele ficou tetraplégico, nesse acidente. E aí ele vai contar essa experiência de como foi se tornar tetraplégico, como foi voltar a uma sociedade, né, que não é feita para pessoas deficientes, né? E aí ele vai contar essa história, né, por meio de uma perspectiva ficcional, narrativa, né, que é a estrutura de romance. E ele vai falar, entre várias coisas, sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Que ele, sendo um escritor, já tem várias dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Agora, como deficiente físico, mais dificuldades ainda, né? Então é muito interessante, é um livro muito emocionante, assim, muito, muito bonito, e que dá para vocês citarem no texto de vocês, tá? Outra coisa que vocês podem citar, outra coisa de ficção também, que é a Turma da Mônica. Lá na Turma da Mônica, nós temos vários personagens que foram entrando, né, nesses últimos anos, que são personagens que têm deficiência, né? O Luca, que ele anda de cadeira de rodas, né, tem deficiência física, e como é que é o nome dela? Dora. E a Dora, que é uma deficiente visual da Turminha da Mônica. Então, esses 2 exemplos são interessantes porque eles já ajudam, né, essa coisa da indústria cultural que eu estava falando, né, já mostra ali desde a infância para as crianças que existem pessoas com deficiência, elas estão ali representadas, elas fazem parte da turminha, né, inclusive o Luca, ele é um crush, a Mônica tem um crush por ele, né, então já mostra aí uma outra narrativa possível para essas pessoas desde a infância, né. E uma outra recomendação que eu vou dar para vocês, se vocês não conhecem, talvez com certeza vocês conhecem. Ela ficou muito famosa agora em 2020. Que é a Pequena Lô. Alguém já viu aí os TikToks e os vídeos da Pequena Lô? A Pequena Lô, ela é uma TikToker, né, uma artista, que ela vai fazendo vários desses vídeos. Quem não sabe o que é TikTok, são aqueles vídeos curtinhos, assim, de 10 segundos, 15 segundos. E ela faz vários, assim, gente, é muito, 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 muito engraçado. Eu vejo os vídeos dela e eu fico tipo assim, é muito a gente, sabe? É muita gente como a gente, é tudo muito engraçado, né? E ela é deficiente física. E é muito legal porque eu nunca tinha visto nenhum deficiente físico na comédia. Talvez isso é uma ignorância minha, mas é muito legal a gente ver, né, que ela é uma mulher deficiente física fazendo comédia e de um jeito muito, muito, muito engraçado. Então isso já é vocês já estão vendo que ela entrou, né, no mercado de trabalho por uma via não regular, que é a internet, fazendo vídeos, né, e sendo divulgada e usando esse espaço, né, para divulgar o seu trabalho. E hoje ela já consegue vários trabalhos, né, por conta dessa divulgação na internet. Então é muito legal a gente pensar nisso, né, que são realmente ideias, né, de como absorver melhor essas pessoas e mudar esse formato excludente da indústria cultural, né? Porque ela fazendo esses vídeos já é também uma maior representatividade na indústria cultural, tá? E por fim, para fechar aqui os repertórios, para a gente falar um pouquinho da proposta,
Um fato histórico que vocês, dois fatos históricos que vocês podem citar são violências praticadas no nazismo e na Grécia Antiga em relação a PCDs. Por quê? O que acontecia? O que tem em comum esses dois fatos, esses dois momentos históricos, né? Vamos falar primeiro da Grécia Antiga, que é mais antiga, né? Grécia Antiga é antiga. Na Grécia Antiga existia, né, lá na Antiguidade, existia esse culto ao corpo, né? Culto ao corpo perfeito, né? Tanto que começou lá essa coisa das Olimpíadas, né? O corpo perfeito, essa ideia, né, de que ser saudável e ser perfeito tinha a ver com uma certa estatura do corpo, que tinha a ver com uma certa postura e blá 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 blá. Então existia esse culto, né, a uma certa perfeição ilusória, né, principalmente voltada ao corpo humano. Tanto que isso é recuperado, né, no renascentismo pela volta aí dos valores greco-romanos, né? O Davi do Michelangelo é uma volta dessa ideia grega da perfeição do corpo, né? Que é aquele corpo perfeito e tal. Quais eram as consequências práticas disso? Se nascia alguém com deficiência, essa pessoa era excluída, violentada, às vezes até sacrificada, porque ela não correspondia a esse ideal do corpo humano perfeito. Então, isso já é uma comprovação histórica de que essa violência já acontece há muito tempo, né? E vocês podem fazer, então, uma discussão indo do passado para o presente a partir dessa informação. E também, na época do nazismo, né, na Alemanha, a mesma coisa. Tinha essa ideia de que a grande ideia do nazismo, né, do nazifascismo, é de que existe uma raça pura, que é a raça dos arianos, e que eles são melhores que todo mundo, e que eles são perfeitos e brancos e blá 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 blá. E, claro, que pessoas com deficiência, né, a visão purista, nazista, né, fascista, não encaixavam nesse ideal de perfeição. Então, muitas pessoas com deficiência foram mandadas para campos de concentração, foram assassinadas, foram sacrificadas por conta desse pensamento extremamente violento, retrógrado, né? E aí aqui não é nem violência simbólica, não, aqui é violência física mesmo, né? É violência de você torturar, assassinar e excluir drasticamente essas pessoas da sociedade por conta de um preconceito, por conta de uma ideia, né, muito fechada do que é a perfeição, do que é o corpo, né? Enfim, então vocês podem trazer essas duas informações, né, como uma discussão histórica voltada para esse tema, tá? E aí, para a gente ir finalizando aqui, né, o que a gente pode usar na proposta de intervenção? Como fazer uma proposta voltada para este tema? O que a gente pode propor? Porque, olha só, atenção, já existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência e já existe a lei de cotas, né, para que as empresas contratem pessoas com deficiência. Então, você não pode propor isso porque isso já existe. Então, o que você pode propor? Primeira coisa, aumentar a fiscalização. O Ministério do Trabalho, os secretarias do trabalho podem aumentar a fiscalização para ver se o estatuto do PCD está sendo cumprido, para ver se as empresas realmente estão contratando pessoas com deficiência, para ver se isso está, se o emprego está chegando nas pessoas, se mesmo depois que elas foram empregadas, se elas estão sendo bem tratadas, se elas não estão sofrendo violências simbólicas, né? Então, a gente precisa aumentar a fiscalização. Isso pode ser uma proposta, tá, de intervenção para que seja realmente verificado se as empresas estão cumprindo o que o Estatuto, o que a Constituição exige dessas empresas em relação aos seus funcionários PCDs, tá? Outra coisa que a gente pode
fazer, né? A gente estava falando aqui da indústria cultural, a gente pode sugerir campanhas na mídia, né? Seja a mídia impressa, seja a mídia virtual, jornal, rede social, revista, seja lá o que for, né? A gente pode sugerir campanhas na mídia para que estimulem ainda mais tanto a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, quanto a contratação por meio dos empregadores das empresas, né? Então a ideia aqui é fazer campanha, por exemplo, por que não chama a pequena Lô, influencers aí que tem deficiência para serem o rosto público de uma campanha do governo para estimular a contratação de pessoas com deficiência, por exemplo, né? Isso é uma boa forma de tentar mudar, né, essa ideia muito fechada e muito retrógrada de uma representação ou inexistente ou estereotipada dentro da indústria cultural. Então, as campanhas na mídia são uma forma muito interessante, né, de aumentar essa disseminação da informação, né, na sociedade. Outra coisa, que isso daí também é uma coisa importantíssima, né, é acessibilidade. A gente aumentar a importância da acessibilidade em diversas instâncias. E aí a acessibilidade, gente, não é só fazer rampa, não é só fazer elevador, isso é acessibilidade para deficientes físicos. A gente tem outros tipos de acessibilidade também. Então por exemplo, a empresa tem uma página no Facebook, no Instagram. Então a empresa precisa garantir que todos os seus posts tenham descrição para pessoas com deficiência visual, ela precisa garantir que tenha legenda nos seus vídeos para pessoas com deficiência auditiva, né? Tudo isso é acessibilidade, não é só colocar uma rampa, né? É garantir que o chão esteja com sinalização para pessoas com deficiência visual, é garantir que tenha o livro em braille, que tenha o livro lá para que a pessoa com deficiência visual consiga ler, consiga participar, consiga escrever, consiga estar ali, né, ocupando aquele espaço. Então, a acessibilidade é muito mais do que só colocar uma rampa, colocar um elevador. Acessibilidade diz respeito a muitas outras coisas, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. E aí, quem que a gente pode colocar como agente, né, de uma maneira a trazer mais essa participação da sociedade civil, que isso é uma coisa que eu falei um pouquinho ali, mas eu vou falar de novo, né? Quando a gente pensa na proposta de intervenção, o ideal são a gente trazer dois agentes. Um agente do poder público, ministério, secretaria, prefeitura, governos, né? Instituições públicas gerais, e um agente da sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Nós, né? Eu, você e o Zubumafu. A gente, né? O que nós, como cidadãos, podemos fazer, né? Essa questão da campanha da mídia é uma coisa que empresas podem fazer, não precisam do governo, e instituições também interessantes são ONGs e coletivos políticos, organizações políticas, né? Então, existem muitas organizações políticas, tá? De pessoas com deficiência, que se organizam, que fazem grupos, né, entre si, para pressionar o governo, para fazerem manifestações, para fazer essa pressão para que exista, né, realmente cumprimento da lei nesses casos, né? E além disso, essas ONGs também elas podem contribuir para divulgar mais ideias, né? Entrar e penetrar nessa indústria cultural, seja nas redes sociais, seja no jornal, né? Para que essa ideia seja mais disseminada, para que as pessoas fiquem mais na cabeça delas a ideia de uma igualdade entre PCDs, né? Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Vamos imaginar que vamos escrever um texto
sobre esse tema usando essas informações aqui. Então a gente vai escrever aqui o texto junto para vocês verem um exemplo, né, de como poderia ser esse texto usando essas informações. Então, na introdução, vou fingir que isso aqui foi meu brainstorm, né, foi o meu toró de ideias, agora a gente vai fazer a seleção, a curadoria. Então, na minha introdução, eu quero usar esse livro do Marcelo Rubens Paiva. Isso aqui vai ser a minha introdução. Essa vai ser a informação da minha introdução. No meu primeiro argumento, eu vou usar o fato social, do Durkheim. E no meu segundo argumento, eu vou usar a violência simbólica do Bourdieu. Na minha proposta, né, para resolver aqui o do fato social, eu vou falar de campanhas eu vou falar de aumentar a fiscalização. E no meu segunda proposta, eu vou falar de campanhas na mídia. Então, vamos lá. Introdução. Começa o texto assim. O livro Feliz Ano Velho, no livro Feliz Ano Velho, vírgula, Marcelo Rubens Paiva narra a sua história real de dificuldades enfrentadas após um acidente que o tornou tetraplégico. Ponto. Olha só, o que eu fiz agora? Expliquei a informação. Né? Agora eu preciso contextualizar o tema, trazer ele para o mercado de trabalho. Fora da literatura, né? Porque isso é literatura, agora eu preciso trazer para a realidade do Brasil. Fora da literatura, no Brasil, pessoas com deficiências enfrentam diversos desafios, sobretudo no mercado de trabalho. Ponto. Fiz a minha contextualização do tema. Trouxe uma informação extra, conectei a informação extra com o meu tema. Já deixei claro que o meu tema vai ser dificuldades e preconceitos enfrentados por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agora a minha tese. Portanto, esses problemas devem ser discutidos, sobretudo em relação a preconceito arraigado na sociedade dentro das empresas e a violência simbólica sofrida pelos empregados. Bom, já deixei aí na minha tese os meus dois argumentos, já deixei ali claro, que meu corretor já sabe. Fiz a minha introdução. Agora, primeiro argumento usando o fato social. Nesse sentido, nesse contexto, que contexto? Esse que eu acabei de falar na minha introdução. Nesse sentido, um dos maiores desafios é a consolidação do preconceito através das gerações. Ponto. Fiz o meu tópico frasal, já deixei claro para o corretor qual é o meu argumento naquele parágrafo. Segundo Durkheim, fato social é quando uma ideia ou um valor vão sendo repassados de pai para filho de maneira a se tornarem intrínsecos à sociedade. Ponto. Agora eu vou relacionar essa ideia ao meu argumento. Seguindo essa linha de pensamento, o preconceito contra PCDs no mercado de trabalho pode ser lido como um fato social. Agora eu vou explicar e desenvolver. Já que diversos donos de empresa aprendem dentro de casa que essas pessoas são inferiores e acabam propagando essa ideia errônea na hora de fazerem suas contratações. Ponto. Uma vez contratadas, essas pessoas, se são contratadas, essas pessoas ainda enfrentam diversos desafios por conta desse preconceito que os seus chefes possuem. Ponto. Fiz aí um primeiro argumento que traz essa ideia do Durkheim, que faz um desenvolvimento, né, a partir dessa ideia, e deixa claro ali para o nosso leitor que eu tenho um grande repertório, porque além de falar de PCD no mercado de trabalho, eu ainda consegui relacionar isso com o Durkheim. Ok? Agora vamos fazer o segundo argumento. Já que é o segundo argumento, o que eu preciso usar? Um conectivo de adição, porque eu vou adicionar um novo argumento. Então eu posso usar além disso, ademais, outro sim. Vamos usar o ademais. Ademais, outra
questão a ser discutida são as diversas violências sofridas dentro do mercado de trabalho. Ponto. De acordo com Pierre Bourdieu, porque olha só, no primeiro eu já falei segundo Durkheim, então agora eu vou falar de acordo para não repetir. De acordo com Bourdieu, a violência não acontece somente por vias físicas, mas também por vias simbólicas e da linguagem. Ponto. A partir disso, né, no primeiro eu usei seguindo essa linha de pensamento, nesse aqui eu uso outro. A partir disso, as violências, bullying e preconceitos sofridos por PCDs dentro das empresas se encaixam na ideia do sociólogo, vírgula, já que muitas vezes essa violência não é física, mas simbólica, mas por vias da linguagem. Ponto. Agora eu vou desenvolver e dar exemplos. Exemplos disso são os xingamentos, humilhações e falta de acessibilidade dentro das empresas com os seus funcionários com deficiência. Vírgula, o que prejudica o desempenho tanto dos empregados quanto da empresa de modo geral. Vírgula, trazendo consequências negativas para todos. Ponto. Fiz então um desenvolvimento completo do meu parágrafo. Trouxe a ideia do Bourdieu, expliquei, isso é uma coisa importante que a gente falou no início da aula, né? É dissertativo argumentativo. Então, ao mesmo tempo que eu vou argumentar, eu preciso explicar a informação extra, eu preciso trazer ela direitinho, né? Explicar para o meu leitor, porque o meu leitor não é obrigado a saber o que é a violência simbólica, o meu leitor não é obrigado a saber o que é o fato social. Então, eu preciso explicar para ele. Expliquei, relacionei a violência simbólica com o tema e dei exemplos, e dei consequências, e trouxe ali explicando para o meu leitor por que isso acontece dentro do mercado de trabalho. Agora, eu vou fazer a minha proposta lembrando dos 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Então, vamos lá. Vou usar essas duas propostas. Aí, como que eu começo a minha proposta? Usando um conectivo de conclusão. Portanto, já vou começar. O Ministério do Trabalho, agente, deve, ação, aumentar a fiscalização dentro das empresas. Já vou detalhar a minha ação. Não, vou detalhar o meu meio. O Ministério da Educação deve aumentar a fiscalização dentro das empresas, agora o meu meio, usando o conectivo. Por meio, agora eu vou detalhar, da contratação de mais fiscais, principalmente em empresas de médio e grande porte, nas cidades grandes e do interior, para verificar se os funcionários PCDs estão sendo bem tratados e a empresa está cumprindo a lei. Ponto. Já fiz meu detalhamento também. E agora falta a finalidade. Ponto. Aí agora eu vou usar um pronome para retomar. Isso deve ser feito para que? Isso deve ser feito com o objetivo de, usando o conectivo da finalidade, com o objetivo de evitar que esses funcionários sofram ou não tenham seus direitos cumpridos. Ponto. Primeira proposta, 100%, fiz tudo, agente, ação, finalidade, meio, detalhamento, tá toda completinha. E agora eu vou fazer uma segunda proposta, mais simples, não precisa ser totalmente completa, para falar um pouco dessa questão da violência simbólica, usando campanhas na mídia, já que na primeira eu usei um agente do poder público, Ministério do Trabalho, agora eu vou usar um agente civil, ONGs. Aí eu vou colocar. Além disso, ONGs relacionadas à causa devem fazer campanhas na mídia para diminuir o preconceito simbólico em torno dessa parcela da população. Ponto. Acabou. Se eu quiser fazer uma gracinha, se eu ainda tiver espaço e quiser fazer um texto assim, elegante, maravilhoso, o que eu posso ainda fazer? Retomar essa informação da minha introdução para fechar o meu texto. Eu posso finalizar o meu texto assim. Dessa forma, as dificuldades vividas por Marcelo Rubens Paiva poderão ser diminuídas num futuro próximo. Ponto. Fim. Redação nota 1000, redação perfeita, maravilhosa, incrível. Claro, né, gente? Aqui eu fiz a redação agora com vocês.
falando, né? Muito diferente de escrever. Claro que escrevendo a gente consegue ter mais controle, a gente consegue revisar, né? Ver se eu não estou repetindo palavra toda hora, ver se não está usando. Mas assim, eu gosto de fazer isso nas aulas para mostrar para os alunos que não é difícil, que não é complicado. Né, que fazendo essa organização prévia, né, identificando, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso e isso, na hora de escrever é muito fácil. Porque é só você seguir a própria organização que você já fez, né? Então, assim, o Enem está chegando, né, eu vou aproveitar esses minutos finais aqui da aula para tentar relaxar vocês, tá? E falar o seguinte, nesse momento agora, não adianta ficar surtando, ficar tentando, ai meu Deus, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar aquilo, blablabla. Calma, ó. Inspira, expira. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, fica tranquile. Tudo que você estudou tá na sua cabeça, tá? Você vai lembrar, vai dar tudo certo, tá? Chegue alimentado, beba água, durma bem na noite anterior, chegue descansado, tá? Aproveite esses últimos dias para realmente descansar, assiste um filme, assiste uma série, ai Bruna, eu tô culpado que eu não tô estudando, então assiste um filme histórico, assiste Os Miseráveis, gente, Os Miseráveis é, pra mim, a narrativa que dá para citar em mais redação que tem. Dá para você citar em redação de tudo. Nessa aqui não dá, porque... Ou será que dá? Tem alguém com deficiência nos Miseráveis? Tem. Esse é um dos poucos temas que não dá para citar Os Miseráveis. Mas assim, Miseráveis dá para citar em temas sobre criança, em temas sobre prostituição, em temas sobre violência urbana, em temas sobre jovens na política, em temas sobre machismo, sobre racismo, sobre... Nossa Senhora, Os Miseráveis dá para citar em tanto de tema. Então, você quer fazer alguma coisa assim, que não quero me sentir culpado que eu estou estudando? Então assiste o filme dos Miseráveis, fica lá tranquilo, relaxa. Faz um yoga, no YouTube tem tantos, coloca assim, yoga para relaxar, yoga para ansiedade, faz a yoga, tranquilo, relaxa, respira. Agora é o momento de relaxar, tá? Vocês já fizeram o que tinham que fazer, fiquem tranquilos que vai dar certo. Vocês assistiram aqui as aulas do Enem para Todos, se quiserem assistir as outras aulas, podem assistir. Tem uma outra aula minha aqui também, que eu já dei, também de redação, há um tempo atrás, só vocês colocarem aqui o que vocês acham. E é isso, gente. Fiquem tranquilos, saibam que vai dar tudo certo, vocês estudaram, vocês estão preparados, né? Tentem seguir aquele modelo de planejamento que eu passei para vocês, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter uma organização, né, na hora da prova, para não ficar confuso, para não ficar perdido, né? Chega com calma, faz a sua redação, faz o seu rascunho, deixa o rascunho respirar, faz questão, fica uns 20 minutinhos fazendo questão para pensar em outra coisa, para distrair, volta, revisa com calma, lê, relê, treslê, vê se não está repetindo palavra, vê se está usando conectivo, vê se está tudo bonitinho, tudo certinho, tudo maravilhoso, viu? Passou a limpo, passou bonitinho, e aí fica tranquilo, foca nas questões que vai dar tudo certo, tá bom? Gente, ó, beijo pra vocês, não se esqueçam de curtir, comentar aqui o que vocês acharam da aula, espero que tenham gostado. E é isso, boa prova, boa sorte, vai dar tudo certo, tá bom? Beijos e até mais!